Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Meus queridos irmãos e irmãs, no tempo de Jesus havia mais de um entendimento sobre a morte na tradição judaica. A questão da vida após a morte tem intrigado as pessoas desde os tempos mais remotos. No Evangelho de hoje, Jesus é abordado por membros de um grupo judaico, os saduceus, que não acreditavam em anjos nem na vida após a morte, ou seja, não acreditavam na ressurreição. E no Evangelho que acabamos de ouvir, os saduceus tentam ridicularizar a crença de Jesus na ressurreição dos mortos. De acordo com a lei judaica, se o marido de uma mulher morresse, seu irmão deveria se casar com ela para garantir que o irmão falecido sobrevivesse através dos filhos de sua esposa. Os saduceus colocam diante de Jesus o cenário absurdo dessa situação, se repetindo 7 vezes, e assim perguntam a Jesus de qual dos 7 irmãos a mulher será esposa na vida pós-morte. A pergunta que os saduceus fizeram a Jesus sobre a mulher com 7 maridos sugere que eles entendiam a vida pós-morte simplesmente como uma extensão desta vida terrena. No entanto, a resposta de Jesus sugere o contrário. Quando ressuscitarem dos mortos, homens e mulheres serão como os anjos no céu. A vida no céu não é uma imagem espelhada da vida na terra. É qualitativamente diferente. Em sua resposta aos saduceus, Jesus declara que há uma diferença radical entre a vida neste mundo e a vida no que ele chama de outro mundo. Neste mundo terreno, todos nós morremos mais cedo ou mais tarde. No outro mundo, diz Jesus, as pessoas não morrem mais. Jesus não explica como será a vida no outro mundo. No entanto, ele diz que os filhos da ressurreição serão filhos e filhas de Deus. Em outras palavras, nosso relacionamento primário será com Deus e não uns com os outros. A resposta de Jesus não significa que os relacionamentos humanos profundos, baseados no amor, não perdurem. Ao nos aproximarmos de Deus, nos aproximamos uns dos outros. À medida que somos atraídos para o relacionamento de Jesus com Deus,
Acreditamos que nossa capacidade de amar é purificada e aperfeiçoada, e nossos relacionamentos amorosos são levados à perfeição. A vida eterna não é um prolongamento do que estamos vivendo aqui, é uma plenificação do estado no qual estamos. Aqui neste mundo tudo é transitório, marcado por inúmeras separações, e a mais sentida delas é a morte. Nesta vida vivemos por etapas: meninice, juventude, vida adulta, maturidade, velhice. Em todos os momentos é preciso que tomemos decisões. E tomar uma decisão é romper com algo, é deixar algo e assumir o que se deseja abraçar. Aqui somos tão limitados que temos que dizer meu carro, meu filho, meu irmão, e na vida eterna não existe mais esse bairrismo, esse particularismo. Tudo será pleno. Com Deus seremos saciados plenamente, realizados absolutamente. São Paulo fala na vida depois da morte em termos de transformação. Todos nós seremos transformados, diz o apóstolo. Será uma vida sem vestígios de morte, pois Cristo aboliu a morte e proclamou a vida e a imortalidade por meio da Boa Nova. Gostaríamos de saber mais sobre essa vida transformada. Na oração do Senhor, Jesus se refere ao céu como o lugar onde a vontade de Deus é feita em toda a extensão possível. Somos convidados a rezar: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A transformação que nos espera é tudo o que Deus deseja para nós, sendo totalmente conformados à imagem do próprio Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.